Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial, porque afinal de contas, nós estamos fechando mais uma semana. Às 17h30, como eu sempre faço, estarei aqui de volta com vocês. Mas eu não poderia deixar passar despercebida uma situação muito importante que a gente começa a perceber através dos grandes veículos de comunicação, nos seus principais telejornais, que é a abertura da caixa de ferramentas para tentar emparedar, tentar conter qualquer tipo de mudança importante que o presidente Lula queira fazer a partir de janeiro, mexendo com o setor financeiro, o setor da economia do nosso país, sobretudo nos lucros, nos ganhos que essa gente tem ao longo de tanto tempo aqui no nosso país. Então, eles já começam a desenhar uma cobertura jornalística, uma cobertura sobre a política, sobre a economia, onde eles dão sinais de como eles irão agir. Se a gente souber qual é o jogo, a gente vai conseguir compreender e se defender melhor desse jogo. O ex-presidente Lula, futuro presidente da nação, vai ter que desenvolver ferramentas de comunicação muito diretas, muito inteligentes, muito eficientes, porque as pancadas virão de formas muito inteligentes também, muito sofisticadas. E aí será fundamental para se ter uma governabilidade que a opinião pública tenha a percepção do que está acontecendo, como é que funciona esse jogo. Pois bem, eu quero conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a nos conhecer. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, enfim. Participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5h30, para você bater um papo com as outras pessoas. É super interessante. Eu também estou sempre no chat e depois das 17h30 eu entro no ar com vocês. Se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é muito importante também a gente cada vez mais ter essa força para chegar em pessoas como você, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, olhando os telejornais ontem do Brasil, a gente percebe uma coisa curiosa. O Brasil não tem um presidente, né, em exercício. O Bolsonaro está morto, ele foi morto, ninguém fala dele e nem do ministro da Economia, Paulo Guedes também está desintegrado, desapareceu. Só aquilo que o futuro presidente da nação, que só vai tomar posse daqui a mais de 40 dias, tudo aquilo que ele diz é que está tendo algum tipo de impacto, a Bolsa está sendo operada, a cotação do dólar vai mexendo também para um lado para o outro, e a opinião pública, né? Que é formada através dos grandes veículos de comunicação, tem ali, através desses veículos, apenas a voz do mercado, a voz dos banqueiros, dos representantes desse setor financeiro, esse setor econômico. O povo sempre deixado de lado, embora sempre se faça de uma forma hipócrita uma fala de que há uma preocupação com o povo, como se fazia também na época da escravidão, que o senhor de engenho tinha uma preocupação com a saúde dos escravos, né? Pois bem, guardadas as devidas proporções, é isso que está acontecendo. Pois bem, mas aí o presidente que está morto, né, mas está em exercício, por incrível que pareça, ele teve ontem um porta-voz para ele, que foi o seu vice na campanha, o Braga Neto. Braga Neto afirma que Bolsonaro deve voltar logo ao Planalto, mas não diz quando. O presidente está recluso há 2 semanas no Palácio da Alvorada devido à infecção na perna. Gente, não está colando, né? Ele deve estar com outro problema, porque o Bolsonaro deixou de aparecer em algum canto, estando todo desgranhado, todo ferido, todo machucado, todo repleto de sondas. Não, né? É só a gente lembrar o que aconteceu quando ele comeu aquele camarão assassino, né? Ele aparecia o tempo todo em fotografias, né, com a equipe médica, desfilando no corredor, enfim, em plena pandemia também, né, dando entrevista coletiva por conta do camarão, né, esse camarão danado, né, pois bem. E ele agora está recluso, sem querer mostrar-se para a sociedade, para os seus seguidores, estão perdidos aí, orando na frente de quartéis, passando todo tipo de situação ridícula, enfim. Então, a questão deve estar muito mais pelo lado da psiquiatria, né? Como eu mostrei para vocês ontem aqui, uma pesquisa que mostra que a comunidade do euro estava evitando, né, vetou os mesmos medicamentos que Bolsonaro estava prescrevendo aqui no tempo da pandemia, porque eles provocam desequilíbrio psiquiátrico. Isso está documentado cientificamente. Isso pode explicar o comportamento de muita gente, né? Mas não é só Bolsonaro que está nessa, não. Ele ficou para baixo e outros grupos também caíram com ele. Esse canal aqui, que era um dos principais canais da direita, o canal bolsonarista, cobria o Bolsonaro todo dia no cercadinho, enfim, o Bolsonaro praticamente fazia vídeo para eles. Também saiu do ar, desapareceu, está aqui há quase um mês sem publicar absolutamente nada. O pessoal deve estar muito deprê também. Pois bem, e aí a gente entra
no que está acontecendo, qual é a arapuca que está sendo armada para a gente ficar bem atento. O principal telejornal do nosso país, o Jornal Nacional, ontem fez uma cobertura inicial sobre o presidente Lula lá na COP27, muito positiva. Mas o tempo todo salientando o fato dele ter colocado a responsabilidade social ao lado da responsabilidade fiscal. Eles não estão aceitando esse tipo de elemento novo na discussão política, na discussão econômica. Eles fizeram a cobertura positiva, mas o restante do Jornal Nacional foi só de alerta, de que eles estão dispostos a fazerem oposição a qualquer tipo de mudança na economia que fira essa lógica de manter a casa grande cada vez mais endinheirada e cada vez mais repleta de escravos ao seu redor. Vamos ver aqui como é que foi uma parte da cobertura do Jornal Nacional de ontem. Vamos lá. Lula prometeu um governo inclusivo, com oportunidades para todos. Disse que é preciso retomar investimentos na educação e na cultura para as periferias, mas voltou a criticar o teto de gastos, mecanismo existente na legislação atual para manter as despesas do governo sob controle. Você vê que na fala, né, para manter a responsabilidade fiscal, para manter as despesas sob controle, né? Frisou isso na edição aqui. Coloca uma coisa chamada teto de gastos. Tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social. E você não mexe num centavo do sistema financeiro. Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber. Lula desdenhou das reações do mercado financeiro. Mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo o tempo. Falou super certo. O diagnóstico foi exato, né? Mas isso incomodou bastante, porque no restante do telejornal foi só um conjunto de advertências, né? Que a responsabilidade fiscal tem que ser obedecida porque é o pobre que sempre é beneficiado no final, né? Uma grande falácia, porque esse discurso já está presente há décadas e a gente só está vendo a pobreza aumentando aqui no nosso país e o mercado financeiro, o setor financeiro, os fundos de investimentos cada vez mais abarrotados de recursos que são a drenagem do sangue do povo brasileiro para esses setores, né? Vamos ver aqui um trecho dessa matéria aqui na sequência. A investidores, a nossa preocupação é porque a estabilidade é um pressuposto para que as políticas sociais realmente cheguem nos mais vulneráveis. Os economistas lembram de um preceito conhecido por todos os brasileiros que administram as contas de casa. Aumentar os gastos sem ter mais dinheiro entrando leva a uma situação de dívida e descontrole. E quando se trata de um país, esse descontrole pode causar aumento de juros, inflação e menor crescimento econômico. Gente, isso é o que a gente chama assim de formatação da opinião pública, né? Eles não estão fazendo só reportagem, estão emitindo opinião de que é uma coisa fundamental se manter a política de responsabilidade fiscal. Não se fala em povo, né? Aliás, ao longo de todo o governo Bolsonaro, quando é que o Guedes foi criticado por tomar alguma medida? Vocês se lembram de alguma crítica, alguma cabeça mostrando que o governo Bolsonaro estava fazendo alguma coisa do ponto de vista econômico errado, prejudicial ao povo pobre? Bom, eu não me lembro, né? Vou seguir aqui mais um trechinho. Esse é um ciclo que já foi bem comum no país. Quando o gasto aumenta sem a entrada da receita correspondente, o resultado é o endividamento. Uma das consequências mais imediatas desse endividamento é a elevação dos juros, que é o que o mercado cobra de quem pega dinheiro emprestado. Nesse cenário, o dólar tende a ficar mais caro. A inflação também aumenta. E isso tudo acaba afetando o crescimento econômico do país. E que atinge o povo, né, no final da história, né? Só que o povo nem entra aqui nessa cabeça, aqui nessa matéria, né? E aí, gente, eu peguei aqui um vídeo aqui do canal A Deriva, é um corte aqui, com a professora Sofia Manzano, entrevistada pelo Arthur Petri. E, enfim, ela resume bem, né, o que está acontecendo aqui, e inclusive o Arthur, ele chega aqui, ele fala assim, então quer dizer que eu sou cúmplice do meio dessa história mesmo, sem saber? Bom, vamos acompanhar aqui o que ela disse, vamos lá. E vende títulos públicos. Veja, a dívida pública é um mecanismo de remunerar o capital que está aqui simplesmente, não é para investir na produção, investir em produzir mercadorias aqui, coisas desse tipo, é simplesmente para ganhar
os juros da dívida pública. Receber os juros da dívida pública. O Tesouro Selic que eu tenho lá é isso. Eu tô nesse jogo aí. Eu tô contribuindo para isso. Você tá pegando um pouco do tributo aí. Sim. Esse ponto é muito interessante porque é o seguinte, boa parte da classe média brasileira que pode investir em alguma coisa, né, que fica interessada com as questões relacionadas à bolsa, à variação da moeda, essas pessoas são sequestradas também para serem sujeitos ativos na política econômica do ponto de vista de sustentarem junto à opinião pública que esse é um mecanismo que está certo, é isso mesmo, tem que ganhar dinheiro, eu tenho que receber minha grana do meu investimento de uma forma maior, enfim. Então, mas a Sofia acaba observando aqui que a grande parcela desse jogo não fica com os pequenos investidores, que é aquilo que o mercado chama de investidores sardinhas, e sim com os investidores tubarões, né? Vamos seguir aqui. Sim, são poucas pessoas. Algumas pessoas de classe média, que têm uma certa renda, fazem aplicação no Tesouro Direto, coisa desse tipo. Mas o grosso, quer dizer, o montante gigantesco da dívida pública são fundos bilionários que só vivem de receber os juros da dívida pública. Bom, aí o que acontece? Esse setor é o setor que mais pressiona os governos, desde Fernando Henrique, mas principalmente nos governos Lula, governo Dilma. Depois foi mais difícil por causa da pandemia, que não deu para fazer superávit primário. Mas aí por causa da pandemia. Se não fosse a pandemia, continuaria fazendo. Pressionam de tal forma e vão aprovando um conjunto de legislações que impedem o Estado de pegar o dinheiro do nosso tributo e gastar com serviços públicos, de fazer aquilo que a gente estava falando antes, que é, bom, eu quero que o imposto que eu pago retorne para mim. Mas o imposto que a gente paga não pode retornar para a gente porque tem que remunerar o capital financeiro que está especulando na dívida pública. Eu achei que a dívida pública era, tipo, eu pedi empréstimo para construir uma ponte, um prédio, um saneamento, e eu devo agora para esse cara que me emprestou esse dinheiro, eu pago com juros. Eu achei que era isso. Não, só que durante anos e anos e anos, não é isso. Porque sobra dinheiro no caixa. O governo faz a ponte, faz o saneamento. Não tem por que pegar esse dinheiro emprestado. Não tem por que. Está sobrando. Eu vou colocar para vocês, porque está muito interessante a explicação da professora Sofia Manzano, ela é professora da Universidade do Estado, lá na Bahia, né? Muito inteligente, muito articulada, fica muito fácil de entender. E para a gente ter uma noção de como funciona esse orçamento do Brasil, como é que é uma falácia, está se preocupando ali com os programas sociais, nesse ano de 2022, o orçamento da União foi de 4.363 bilhões de reais. Só para pagamento de juros e amortização da dívida, 56,65%. Só para vocês terem uma ideia, o que se gastou em assistência social foi 2,46% do orçamento, educação 2,31%, enfim. E se a gente comparar com o ano passado, a gente vai ver que o pagamento de juros e amortização da dívida subiu de uma forma estratosférica, porque já foi muito alto no ano de 2021, que foi 1.960 bilhões de reais, que representou 50,78% da dívida. Então, como é que pode a gente gastar 50%, mais de 50% com juros da dívida e gastar 2,49% com educação, 4,11% com assistência social? Isso a gente pode perceber que para o orçamento de 2022, todos os investimentos com a sociedade, com o povo, diminuíram. Mas essa lógica é que fez com que muito dinheiro fosse carreado para o setor financeiro, para os grupos que têm, através dos grandes veículos de comunicação, os seus porta-vozes. Então, presidente Lula, o senhor tem que fazer encontros semanais, fazer as suas lives também, encontros diretos. As redes sociais têm que ser muito bem municiadas, porque o rebote vai ser muito grande. Os grandes veículos de comunicação vão apresentar suas armas e eles vão contar também com o apoio dos derrotados nesse processo eleitoral. Que se antes eles faziam apenas a pregação de pautas morais, de loucuras, de teses anticomunistas, enfim, de preocupações aleatórias e surreais, agora eles podem se unir aos grandes veículos de comunicação e fazerem uma oposição mais barulhenta. Então a gente tem que estar atento, nós todos aqui, você que acompanha nosso portal, fique ligado, comece a perceber que eles estão considerando já o presidente Lula como presidente em exercício. A pancada começa a vir lentamente, mas ela sinaliza que eles podem engrossar esse caldo se a lógica que o ex-presidente Lula apresentou lá na COP27 começar a ser tocada, começar a ser enfrentada. Tá bom, gente? A gente vai discutir muito isso aqui no nosso programa várias vezes. Eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e mais tarde eu estou de volta com vocês, tá bom? Até lá. Tchau!